O que aprendemos com a vida de Pedro? Hey, bem-vindos a Destra for the Nations. Meu nome é Davi Mateucci e eu faço parte dessa escola para cristãos que querem se preparar para pregar o evangelho entre as nações, usando a língua que é uma ponte entre as nações e a mensagem de Cristo. Hoje vamos estar falando sobre esse grande apóstolo, Pedro. Só de dizer seu nome conseguimos lembrar de tudo que ele fez, o que ele falou, quem ele seguiu e como Deus o usou. Hoje vamos estar olhando para a vida de Pedro e estar respondendo essa pergunta: o que podemos aprender através da vida de Pedro? Tem muitas coisas que podemos aprender, mas tem um ensinamento que para mim se destaca como um dos maiores ensinamentos que podemos extrair da sua vida. E eu quero ler com vocês, como sempre, em inglês, 1 Coríntios 1, 26 a 29. Vai estar legendado aqui em português para vocês poderem entender o que estou falando. Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of the world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are, so that no one may boast before him. E aqui nós vemos que Deus escolhe o que não é para humilhar o que é. Deus escolhe aquilo que parece imundo, parece fraco, para humilhar aquilo que parece forte. E como nós vemos isso dentro da vida de Pedro? Ele foi um pescador e era ruim na profissão que ele tinha. Quando Jesus o encontrou, ele estava no seu barco, passou uma noite inteira tentando pescar e nem conseguiu. Mas a olhar a Jesus, a se entregar para ele e a segui-lo, ele recebeu um chamado que para muitos e com certeza para ele parecia longe demais para ele. Parecia grande demais para ele. Jesus olhou para ele e disse: você não será mais pescador de peixes, mas agora pescador de homens. Você consegue imaginar tudo que passou pela cabeça de Pedro? Você consegue imaginar as dúvidas? Você consegue imaginar ele olhando para si mesmo, como ele fez em se quebrantar e se humilhar diante de Cristo e dizer: nada eu sou, nenhum valor eu tenho? Bem, tem muitas pessoas que vêm e falam: Davi, eu não sei se eu consigo viver meu chamado. Eu tenho medo a não conseguir viver tudo que Deus tem para mim. Eu sinto que eu não tenho as capacitações para poder cumprir o que Deus tem para minha vida. Mas através da vida de Pedro, através das Escrituras, vemos que Deus não te escolheu por causa das suas capacitações. Deus não te escolheu porque você fala bem, ou porque você tem muitos talentos, porque você tem muita influência, ou dinheiro, ou algo do tipo. Não, não é sobre você. Na verdade, é sobre quem você não é, mas em quem Deus quer te tornar. E você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar no Deus que nos capacita. Você tem que acreditar que Deus te chamou para você trilhar o caminho que Ele já construiu para você. Você tem que acreditar que Ele te dará as forças para cumprir o chamado. Você tem que acreditar que Ele te ensinará todas as coisas necessárias para viver o teu propósito. Você tem que acreditar que Ele vai abrir as portas, que Ele vai trazer as finanças necessárias, que Ele vai trazer as conexões necessárias, que Ele vai trazer o conhecimento necessário para você poder se levantar e os homens sim olharem para você e não ver você, mas dizer: impossível. Impossível ele ou ela estar vivendo isso. Só pode ser Deus. Se você diz: o meu chamado parece impossível demais, então é assim que você entende que foi Deus quem te chamou, pois Deus é um Deus do impossível. Deus é um Deus que pega aquilo que para o mundo parece completamente estranho e como se não funcionasse, e Ele faz funcionar. Ele pega aquilo que para o mundo é desprezado e Ele dá valor, mas você precisa colocar a sua fé nisso. E aí é onde aprendemos mais uma coisa na vida de Pedro. E esse ensino é o seguinte:
Quando você duvida do seu chamado, não é em você que você está duvidando, mas sim na capacidade que Deus tem para te transformar. Quando você duvida do seu chamado, em quem você realmente está duvidando? Em Deus. Quando Pedro pisou sobre as águas, mas em um instante caiu, ele não perdeu a sua fé em si mesmo. Não, ele foi repreendido por Cristo porque ele perdeu a sua fé na capacidade que Jesus tinha para sustentá-lo, independente das limitações dele mesmo, Pedro, ou das ondas que estavam batendo. Ou seja, quando você duvida, não sei se eu vou ter o dinheiro para poder mudar para essa nação, você não está duvidando nas suas capacidades, você está duvidando na provisão de Deus. Quando você diz, eu duvido conseguir, por exemplo, aprender inglês para poder pregar o evangelho, você não está duvidando nas suas capacidades, você está duvidando no poder de Deus para te dar a capacidade de aprender. Você está duvidando naquilo que Deus pode fazer em ti e gerar através de você. Quando você duvida que você conseguirá pregar bem para as pessoas que irão ouvir, você não está duvidando da sua capacidade, mas você está duvidando da capacidade do Espírito Santo te dar todas as palavras que você precisa. E isso não é agradável a Deus, pois tudo que não fazemos pela fé não agrada a Deus. Então pegue coragem, pegue fé. Como que eu posso, Davi, ter mais fé? A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir da palavra de Deus. Cada vez que as dúvidas vêm, você precisa lembrar dessas palavras. Você precisa professar essas palavras e dizer, não, Deus não me escolheu porque eu sou capaz, mas Ele me escolheu para me capacitar. Você precisa lembrar da vida de Pedro, você precisa lembrar das vidas dos grandes homens como Moisés, como Davi, como os profetas, como os líderes que agradaram a Deus e viveram vidas dignas do seu chamado. E aí vem a grande pergunta: como vivemos o nosso chamado mesmo nos sentindo tão longe dele? E a resposta é simples: um dia a cada vez. Pedro recebeu um chamado de se tornar pescador de homens, mas ele precisou andar dia após dia com o mestre para ser formado, para ser moldado. E o único que Pedro precisava fazer não era sair e começar a pregar para todo mundo. Não, ele precisava andar perto de Cristo e obedecer o que Cristo falava para ele fazer naquele dia. Cristo dizia, vai, parte esse pão e divida, e ele partia, ele ia. Ele o capacitava e falava, vai de 2 em 2, e ele ia. Ele dizia, coloca as tendas aqui, fale com esses aqui, e ele fazia apenas aquilo que era pedido dele naquele dia. Pois a Bíblia diz, não se preocupem sobre amanhã, cada dia tem suficiente problemas para si mesmo. Então pare de olhar em amanhã e comece a olhar em hoje. Como que eu posso viver o meu chamado hoje? O teu chamado não é apenas um lugar onde você chega, mas sim uma conduta que você carrega todos os dias, como filho de Deus e como obreiro do Evangelho. Amém. Uau, que grandes e maravilhosas palavras que o Senhor tem nos dado para meditar, para alimentar a nossa fé e para nós podermos continuar no nosso caminho e no nosso chamado. Espero muito que isso tenha edificado a sua vida. E eu quero que você deixe um comentário falando para nós qual é a próxima pessoa da Bíblia que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui. Deixe um like nesse vídeo e ativa o sininho para não perder nada. Nos segue nas redes sociais e nunca se esqueça: The nations are waiting.